Salve Maria, boa noite. Você assiste conosco, nesse momento, a gravação sobre os 10 mandamentos da Lei de Deus. Nós estamos dando início a esse ciclo de formações, em que nós vamos estudar sobre os mandamentos de Deus dados a Moisés, dados ao povo de Deus e à Igreja Católica em todo o mundo, aos cristãos em geral. Para nós darmos início a essa palestra, eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 ao 8, que diz assim: Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada do que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, sou teu Deus, um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No princípio do livro do Êxodo, o livro que quer dizer a saída para o povo de Deus era a libertação. Isso é o que nós precisamos ter em mente. E como primeiro ponto, se você observa, vai falar de Deus, amar a Deus, dar-se a Deus. E esse amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, que também vai estar lá em Deuteronômio 5, de 7 a 11. Adorar a Deus único. E por que Deus, quando dá o decálogo, os 10 mandamentos na mão de Moisés, ele faz essa exigência, que nós o amemos unicamente? Porque o povo que estava sob o jugo da escravidão, eles adoravam muitos outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Entre eles, Imhotep III, que era o faraó do livro do Êxodo, lá na época em que eles viviam o exílio babilônico. E tinham outros deuses. Noestã, a serpente de metal virou Noestã, uma deusa. Mosoque. Temos também Baal, com quem Elias e os 360 tiveram aquela batalha que nós tanto conhecemos. E lá, meus irmãos, no livro do Êxodo, vai falar dessas imagens de deuses que ferem o coração de Deus, porque nós adoramos o Deus único, Deus verdadeiro. Como nós rezamos no credo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E aí é interessante nós falarmos para você que os santos, os anjos, eles são servos de Deus. Eles são aqueles que estão junto de Jesus Cristo. Eles não são deuses e nem têm a pretensão de ser. São servos do Deus Altíssimo. E por que nós pedimos santidade? Porque a palavra de Deus vai dizer em Levítico 19:2: Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Lá no livro do Êxodo, que é o mesmo livro que eu acabei de ler lá no capítulo 25, versículo 18 e 19, vai dizer: Faça 2 querubins de ouro escarlate puro e coloque sobre a haste do templo. Está lá. Foi o próprio Moisés quem fez essa imagem. Também nós vamos ver lá em Números 21, de 8 a 9, quando o Senhor diz a Moisés: Faz uma serpente de metal, coloque sobre a haste, e todos aqueles que olharem para ela ficarão curados. Porque as pessoas eram mordidas pelas serpentes que estavam as matando. E também é interessante nós dizermos, nesse primeiro ponto, que a fé da Igreja Católica é a fé no Deus Altíssimo, no Deus único, em que nós lemos os 10 mandamentos. E nesse livro, o Catecismo da Igreja Católica, você pode ver aqui,
né? Hoje ele tem cores amarela, verde, né? Já está variando a cor de acordo com a editora. Esse catecismo ele vai nos dar um ensinamento, né? Lá nos parágrafos 22:11, né? Vai falar sobre a superstição. Como nós temos pessoas que estão caindo no universo da superstição, que estão usando os sacramentais como se eles fossem amuletos, o que eles não são. E nós também temos que falar do pecado da idolatria. Pessoas que idolatram a Buda, que idolatram a tantos falsos deuses, né? E que acabam construindo para si ídolos, artistas, né? Quantas outras coisas o povo coloca no lugar de Deus? E Deus, como ele disse lá na palavra de Êxodo capítulo 20, eu sou um Deus ciumento. E a Deus seja toda a glória. Isso a Igreja Católica reconhece. E aí também é necessário dizer que a Igreja condena toda e qualquer idolatria que coloque-se no lugar de Deus. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 22:11, 21:12, né? 21:15. E também vai falar sobre a magia. Quantas pessoas têm recorrido ao ocultismo, à bruxaria, à quiromancia, à leitura de mãos, aos presságios, tem recorrido aos horóscopos, né? Quantas pessoas a gente escuta dizendo: o meu signo é A, X, D ou Y. Não, o seu signo é Jesus Cristo, porque a palavra signo quer dizer sinal, e o seu sinal é o sinal de Jesus Cristo, é a salvação em Cristo. Você não precisa de Ares, Touro e Gêmeos, você precisa de Jesus na sua vida. E me permita dizer a você que astrologia, horóscopos, leitura de mão, interpretação de sonhos e tantas outras formas de sortilégios, búzios, tarô, reiki e até uma corrente da yoga, tudo isso fere o coração de Deus, porque isso são práticas abominadas pelo Senhor lá em Deuteronômio 18, de 9 a 14. Pessoas que recorrem à bruxaria, à macumba, à umbanda e tantas outras coisas. E aqui eu quero deixar claro para você, eu falo para os católicos, e isso é doutrina para nós. E nós temos que deixar claro que o Senhor ele pode sim falar aos profetas, pode. Ele pode revelar aos seus filhos, pode, mas ele o revela por meio da sua palavra, por meio da sagrada tradição da igreja e por meio do sagrado magistério dela. E quando nós falamos também de mandamentos, né, falando desse primeiro mandamento e também do segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, que é o segundo mandamento da lei de Deus, nós temos que lembrar das blasfêmias. Blasfêmias que são proferidas diariamente contra o santíssimo sangue do Senhor, contra o seu santíssimo corpo. Quantos sacrilégios têm sido cometidos nos nossos dias? Pessoas precisam se libertar disso. Pessoas precisam sair disso. Isso é pecado grave, ofende o coração de Deus. E aí eu digo para você, como nós vimos nos últimos tempos, meus irmãos, o coração de Jesus, a pessoa de Cristo, ser ofendida, ultrajada e pisada. Uma escola de samba chega ao ponto de dizer: se Jesus fosse mulher, será que existiria feminicídio? Ora, Deus não se intromete na liberdade de ninguém. Cada um de nós é livre para fazer conforme lhe apraz. E aí nós temos também um outro grupo que não cessa de atacar a fé dos cristãos. Um grupo que se diz de humor quando faz de péssimo gosto para nos atacar, para atacar o povo de Deus. Porque eles são ávidos em atacar a fé cristã, por falta de quem os combata. Você pode até ir pela porta dos fundos, mas se você não entrar pela porta da frente, você não entrará junto do reino de Deus. Tenha ciência disso. E eu preciso dizer um pouco mais para você, que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 5, 33, 34, que não jureis nem pelo céu e nem pela terra, porque eles não vos pertencem. Pertencem ao Deus Altíssimo. E esse Deus Altíssimo, meus irmãos, Ele é aquele que está sobre nós. Ele é aquele que está acima de todos nós. E por isso que nós não podemos ultrajar o nome de Deus. Como também nós não podemos escarnecer com piadas, atos e cenas obscenas, como nós vimos lá no Queer Museu.
A própria imagem de Nossa Senhora sendo colocada de todas as formas possíveis, a Nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas outras atrocidades que são feitas no nosso país. E nós estamos calados. Não podemos nos acovardar diante disso. Nós seremos julgados pela nossa inércia. E Deus conta conosco para agir nesse tempo, para rezarmos nesse tempo, para combatermos nesse tempo, para dizermos não. É interessante também dizer a você que quando se escarnece de Nossa Senhora, como a gente tanto tem visto aí, sendo feito em meios e veículos de comunicação, atrelar Nossa Senhora à bicicleta, falar de cruz sobre a cruz, de pedra sobre a cruz de Cristo, e tantas outras coisas que as pessoas agora estão tornando como se fosse natural. Ofender os santos da igreja, ofender ao próprio Cristo, isso é ofensa real ao coração de Jesus. E aí nós vamos passar para o terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e dias de festa. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Se você leu comigo lá, no versículo 8 de Êxodo 20 vai dizer: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aí é que muita gente vem nos perguntar: ah, meu irmão, mas a palavra de Deus vai dizer dia de sábado, por que vocês da igreja católica guardam o domingo? Vocês não estariam assim, mudando os 10 mandamentos da lei de Deus? E aí nós temos que recorrer à Sagrada Escritura, que diz para nós, com toda clarividência, o que ela vai nos dizer? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, lá em Marcos 2, 27, 28. Portanto, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E aí lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos de 16 a 19, vai dizer assim, acompanhe comigo. Colossenses 2, de 16 ao 19. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, com engodo de humildade, de culto aos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de bom orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pelo qual todo o corpo de Cristo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o crescimento em Deus. Então a Igreja Católica está de completo cumprimento à palavra de Deus, quando ela escolhe o domingo. Ela escolhe o domingo tendo em vista que Cristo Jesus, Ele ressuscita no primeiro dia. E lá em Atos 2,42 vai dizer: eles eram unânimes na fração do pão, né? E isso aconteceu no primeiro dia da semana. Eu quero que você se atenha a isso. Os primeiros cristãos da igreja, os cristãos da era patrística, né? Os pais da igreja, que nós tanto falamos de igreja primitiva, eles vão dizer nesse livro, a Didaqué, lá no número 3, item 4, diz assim, acompanhe comigo: meu filho, não seja dado à adivinhação, pois a adivinhação leva à idolatria. Também não pratique encantamentos, astrologia ou purificações, nem queira ver ou ouvir essas coisas, pois todas elas provêm a idolatria, né? E aí, muitos desses estão presos ao ato idolátrico de homens que criaram falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E aí eu vou para a questão do sábado. Lá no número 14 da Didaqué, no número 1, número 14, item 1, diz assim: reúnam no dia do Senhor para o partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Aquele que está de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vocês antes de ser reconciliado, para que o sacrifício que vocês oferecem não seja profanado. Esse sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei
diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre todas as nações. Vejam, quando a igreja, ela contempla o mistério do domingo, a graça do domingo, é porque a fração do pão é onde o próprio Cristo, o próprio Deus se dá a nós. E aí eu quero que você tenha ciência disso, que Deus, Ele sabe das nossas atitudes, Ele sabe do que nós fazemos. E quando a igreja diz, a igreja está baseada na palavra, porque lá vai dizer o seguinte: quem vos ouve, a mim ouve; quem não vos ouve, não ouve a mim, e não ouve consequentemente aquele que me enviou. Por isso escute a voz da igreja. A voz da igreja é a voz dos 10 mandamentos, porque a igreja é fiel guardiã da Sagrada Escritura. Os 10 mandamentos são para nós caminhos de santidade. Como eu disse no princípio dessa palestra, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E as orações dos santos, como diz Apocalipse 8, 3 a 4, elas sobem aos céus, né? E a palavra de Deus também vai dizer lá em Apocalipse capítulo 5, falando sobre os santos. Em Efésios 6, de 19 seguintes, 6:19, melhor dizendo, também vai falar que nós devemos orar constantemente pedindo a intercessão dos santos. Por isso, meus irmãos, honrar o Senhor, nosso Deus, guardar e não tomar seu santo nome em vão, honrar aos escolhidos de Deus, e por fim, não se esquecer que a Eucaristia, o domingo, dies Domini, né? O dia do Senhor é o domingo, é o dia em que o Senhor escolheu. Como disse Cristo, Ele é o Senhor do domingo. E o Código de Direito Canônico, no número 1247, ele vai dizer que é direito dos fiéis, ter a Santa Missa no domingo, né? E que também tenham-se as Santas Missas nos dias de festa. Por isso que a igreja diz guardar domingos e dias de festa, porque ela sabe como ela foi confiada. Em Atos 20, 28 diz que o Espírito Santo constituiu os bispos para regerem a igreja de Deus. E nesse sentido, tenha a fé no próprio Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que diante de tudo isso que nós fomos nos aprofundando, quando a igreja fala que nós não devemos seguir superstições, lá no número 21:11, melhor dizendo, número 21:11, ela está dizendo que nós não precisamos de horóscopos, porque como está escrito lá em Eclesiástico 34, versículo 5, isso são como mulher em dor de parto, são meras ilusões. Quando os profetas de Deus passaram a recorrer a essas práticas, eles caíram, eles deixaram de ser guiados pelo Espírito Santo. Nosso muito obrigado a você que nos assiste. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.